Marcela está entre as centenas de pessoas que viram a conta de luz aumentar inexplicavelmente durante a pandemia. Tudo que a gente tinha antes, a gente tem agora, não mudou nada. Sempre gastamos em faixa de 200 e pouco. Com 2 filhas pequenas em casa, ela tem medo de ficar sem luz. A menor de 3 anos precisa de cuidados especiais. Fico com medo, porque ela usa ventilação mecânica, tudo. Eu tenho medo que eles venham cortar, porque qualquer hora eles podem vir cortar. E a gente não está inadimplente com eles, está tudo pago, tudo certinho. Datena Enel informou que durante a pandemia os gastos com a conta de luz aumentaram em até 60%, já que as pessoas estão ficando mais em casa. Só que no caso da Marcela, ela alega que o consumo continua o mesmo, mas as contas praticamente dobraram. A conta de luz, que vinha em torno de R$ 200, saltou para 534 em março. Mesmo discordando do valor, ela acabou pagando. Só que no mês seguinte, a conta também chegou em mais de R$ 500. A gente ligou na ouvidoria, tem número de protocolo. Falou que no mês que vem havia um abatimento. Referente a março e abril, foi o que veio quando eu entrei no aplicativo. Como recebeu esses boletos sem cobrança, a dona de casa imaginou que seriam relativos ao abatimento dos valores reclamados. Mas em junho veio a surpresa. Chegou agora junho, veio a conta normal, que agora eles vieram medir a luz. E veio o valor que a gente utiliza sempre, 282 e uns quebradinhos. Aí a gente foi e pagou. Quando foi ontem, recebi uma ligação da Enel. O motivo do meu contato é para falar sobre a sua conta de energia que consta em aberto no nosso sistema. A conta com vencimento em maio no valor de R$ 657,95. A gente tentou ligar ontem na ouvidoria, só fica na musiquinha. E todo dia eles ligando, falando que vai vir cortar a luz. O mesmo acontece com este senhor de 57 anos. Pagava R$ 20 de luz e agora veio um absurdo que eu não consigo nem pagar. Morando em uma casa de 2 cômodos e com poucos eletrodomésticos, seu José levou um susto quando viu o valor da última conta. De R$ 24,07 veio para R$ 166,87. Aí eu não tenho condição de pagar. Com artrose nos joelhos e tendinite crônica no ombro, seu José largou o trabalho de faxineiro e passou a vender biscoitos na rua. Mas com a pandemia, viu a renda praticamente acabar. Se cortar a luz, como é que eu faço? Eu já não trabalho, eu já não estou vendendo nada. Eu estou vivendo de ajuda, porque estão me ajudando com a cesta básica. Hoje, se abrir a minha geladeira, eu não tenho o que comer em casa. A minha panela está ali vazia. Entramos em contato com a Enel para saber sobre a situação das contas de luz de Marcela e José. Mas até o fechamento dessa reportagem não tivemos retorno. Hoje eu queria ir embora para minha terra e eu não tenho mais condição. Eu não tenho condição de pagar aluguel. Eu não trabalho por causa de doença. Estou recebendo um auxílio emergencial de R$ 600. Pago 450 de aluguel. Fora água e luz. É passar fome. Você vê um homem dessa idade chorando, depois de trabalhar a vida inteira doente, não podendo trabalhar? O que é que desperta em você? Fúria? Raiva? Essa Enel prestava um péssimo serviço lá em Goiás. O que isso aqui está fazendo aqui? Tiraram a Eletropaulo, que era uma pi, e botaram essa Enel para... Eles estão fazendo média pelos últimos 3 meses. Então, o cara acaba pagando uma de holandês pelo que não fez, pelo que não gastou. Esse coitado desse homem não tem nem dinheiro para comer. Na casa daquela senhora, aquela criança, se eles cortarem a energia, a criança morre, porque ela é ligada em aparelhos. A ouvidoria da Enel é surda, porque você liga lá e ninguém atende. Tem o telefone da ouvidoria da Enel aí? Tem na mão o telefone da ouvidoria da Enel? Tem o telefone ou não tem, pô? Tem em tudo quanto é lugar o telefone dessa ouvidoria? Liga para essa ouvidoria já! Aqui em cima você tem o Datena Oficial. Você que recebeu conta a mais, pode reclamar que eu vou passar aqui embaixo. Eu vou passar aqui embaixo, aqui, ó. Entendeu?
essa empresa, ela é investigada lá em Goiás, em Goiânia, por vários problemas lá, e trouxeram para São Paulo. Esse bagulho dessa empresa que já é investigado lá em Goiás. Ô, você do Goiás, pode me dizer se é ou se não é? Hein? Então, Datena Oficial, põe a página grande aí, de longe, Latino. Põe a página grande aqui, ó, Facebook do Datena Oficial. Você que recebeu conta de luz a mais aí, pode reclamar aí. Não, quero ver as mensagens entrando. Quero ver as mensagens entrando ali no Facebook do Datena Oficial. Facebook do Datena Oficial. Eu vou botar aqui as mensagens das pessoas reclamando de conta de luz alta. Coitado do homem, está fazendo docinho, mandou até uns docinhos aqui, que eu vou distribuir para os meninos para poder sobreviver. Olha lá, uma mensagem atrás da outra. Pega essas mensagens e passa aqui. Muita gente reclamando de conta de luz alta. Muita gente reclamando. Achou o telefone dessa ouvidoria da Enel aí, ô? Então liga para lá. Fidel, liga para lá. Liga para lá. Liga para lá, por gentileza. Alguém pega essas mensagens aí que é mais rápido e me dá aqui na minha mão. Me dá aqui na minha mão essas reclamações aí. Vamos tirar limpo esse negócio agora aqui. Como é que pode, no meio de uma pandemia, ao invés do cara deixar de cobrar energia para pessoas que não têm dinheiro para comer, cobrar a conta que é o dobro para gente que tem criança que depende de respirador dentro de casa. Pra gente que tá morrendo de fome. Olha lá, ó. Não para, disparou o negócio aqui. Ô, Fidel, você tá ligando pro lugar aí? Ei, ô, Fidel. Nosso canal de ouvidoria. É. Prezado cliente, a ouvidoria está à sua disposição para analisar solicitações ainda não resolvidas. Tá bom. Iremos Vamos garantir Olha a aqui. melhor solução de acordo com a lei. Muito bonita a voz do rapaz. Só o que tem de gente reclamando. Para iniciar o atendimento, digite o número do seu protocolo pendente. Digitar o número do protocolo pendente. Isso aí, sabe o que é isso? É o famoso enrolation. Isso aí o cara fica... Aí manda você fazer outra coisa, manda fazer outra coisa, outra... Por que não atende gente lá agora? Põe gente para me atender aí. Porque eu tenho 1 milhão de reclamações contra a Enel entrando aqui, ó. Olha o que tem de reclamação contra a Enel aqui, ó. Disparou, põe na tela grande aí, ó. Disparou, é uma atrás da outra, ó. Uma atrás da outra. Não para, não para. Não para de chegar reclamação contra a Enel. Travou o computador de gente que está dizendo que essa Enel não responde. Tem gente que está dizendo que essa Enel está cobrando demais. Tem gente pra caramba aí. Gente pra caramba. Imprime isso aí que eu vou ler aqui, ou então passa no CRAU aí embaixo. Facebook do Datena Oficial. Você que está recebendo conta a mais, olha... Conta de 120 para 300 reais, o rapaz ali, o Bruno Carvalho. Olha, de 250 para 422, a coitada da mulher que tem uma criança que depende de respirador, 520 pau a conta. Você entendeu? E fica essa ouvidoria. Atenção, ouvidoria da Enel. Ligue para cá que você vai ser muito bem atendido. Vocês estão cobrando conta que é um roubo, pô! Estão cobrando pela média um roubo. Olha o que tem de gente reclamando aqui. De conta de luz a mais, ó. Capaz de eu solicitar uma audiência com o governador de São Paulo para pegar uma auditoria em cima dessa Enel aí, porque essa ouvidoria da Enel é surda. Ouvidoria da Enel é surda. Isso é um absurdo isso. Disparou aqui, ó, posso ficar o dia inteiro. Se eu quiser pegar isso aqui imprimido, eu vou até o fim do programa. Olha lá, ó, Datena, minha conta vinha sempre no máximo 89, esse mês veio 130. Só eu, a esposa em casa. Absurdo. E aqui o que você está vendo ali, ó, correndo um atrás do outro ali, entendeu? É tudo reclamação contra essa Enel. Põe mais um aqui, ou 2 aqui. Ou então já começa a passar no CRAU. Nós temos que ter agilidade aqui. Tá travando o que está travando? Travou o computador. Atenção, ouvidoria da Enel.